Boa noite, pessoal do Compartilhando Histórias com Aline Salles. Hoje nós temos um convidado ilustríssimo. E que saudade que a gente estava, né, gente? Vamos falar a verdade? Fala a verdade para mim. Vocês estão indo lá no YouTube? Vocês estão indo lá na nossa rede social, no Facebook, no nosso Instagram? Para estar compartilhando, estar seguindo, estar mandando para todo mundo que a gente conhece a gravação do Compartilhando Histórias. Eu estou contando com vocês, hein? Olha lá todo mundo seguindo, compartilhando, assistindo e dando aquela força para a gente aqui na TV Aldeia. Então, hoje nós estamos com uma pessoa aqui brilhante, que vocês vão amar o nosso dia de hoje. Hoje nós estamos aqui com o diretor Anselmo, do Polo CEDERJ, aqui de Itaocara, e tem uma história brilhante para contar para a gente, sem contar com tanta informação que o professor Anselmo traz para a gente. Então, fica ligadinho, pertinho aqui com a gente, que hoje você tem muito aqui para contribuir junto com a gente, para assistir, junto com o diretor Anselmo. Diretor, fala um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória até chegar na direção do Polo CEDERJ. Como é que foi essa infância? Como é que foi a chegada? O senhor é daqui. Conta um pouquinho para esse pessoal. Aline, primeiramente, agradecer a oportunidade. Eu acho que isso é um ponto muito favorável nos tempos atuais, em ter a oportunidade de externar um pouquinho, dar um pouquinho do nosso testemunho, um pouquinho da nossa trajetória. Verdade. Né? Bem, com relação ao CEDERJ, eu passei no processo seletivo no primeiro semestre de 2007 e logo após, como para o cargo de tutor presencial, logo após fui convidado para estar como coordenador da disciplina de informática de 4 graduações do Polo, já no segundo semestre de 2007, e a partir do primeiro semestre de 2016, aí aceitamos o cargo de diretor da unidade até o presente momento. Que bacana. E como é que foi essa chegada até aqui? Como é que foi sua infância, Anselmo? Conta um pouquinho para a gente. Você era daqui mesmo, de Itaocara. Como é que foi essa trajetória para chegar até passar nesse processo e tudo mais? Eu não sou de Itaocara, na verdade, me considero um filho itaucarense, vamos dizer assim, né? Porque eu constitui família, minha esposa é daqui, meus 3 filhos são daqui, mas eu sou de Belém do Pará, né? Meus pais, no caso, a minha mãe é de Belém, meu pai é de Itaocara, meu pai é militar, falecido, e aí, no caso, ele foi servir em Belém, conheceu minha mãe, rodamos o Brasil, que legal. E aí fomos estudando, buscando, e nessa trajetória, aproximadamente em início de 1992, cheguei no município de Itaocara. Retornei, vamos dizer assim, né? Voltamos a Itaocara. E aí, a partir desse momento, nós viemos buscando qualificação, chegamos aqui, numa cidade ainda muito não tão avançada, e buscando alternativas de como buscar melhorias para nós. Entendi. Explica um pouquinho para a gente, Anselmo, o que é CEDERJ, para as pessoas entenderem. O CEDERJ, na verdade, é um consórcio de universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, né, que apresenta, que fornece para nós alguns cursos. Dentre eles, nós temos o pré-vestibular, nós temos também curso de graduação, curso de extensão, que são os cursos livres, e especialização. Existe um projeto para vir também o mestrado, mas ainda não é a nossa realidade. Entendi. Então, as especializações que o senhor fala são as pós-graduações que tem aqui no Polo? Isso, são as pós-graduações. No Polo ainda não temos, mas já temos, no caso, sinalizado para iniciar 2023-1, isto é, no primeiro semestre de 2023. Olha que bacana, isso agrega muito para o município. Bastante. Não só para o município, mas região também. Região também. E, assim, é bacana da gente estar com o senhor aqui hoje, porque quanta gente não tinha essa noção, não tem esse conhecimento, essa informação, talvez falta para chegar um pouquinho, principalmente para a juventude, né? Então, eu acho que é de muita valia a gente trazer isso hoje, até para explicar, para orientar, principalmente para essa galera aí que está, vamos dizer assim, nessa última trajetória de 3º ano aqui, né? Eu tenho uma filha que está nessa idade, no 3º ano, e a gente percebe que são muitas dúvidas que eles têm nesse momento, e se sai da cidade, e se fica, e muitos não querem sair. E olha quanta oportunidade tem dentro da cidade, e às vezes por falta de orientação
vai estudar fora, fica longe da família, e com tantas opções aqui dentro da cidade, né? Fala um pouquinho para a gente, assim, quem mantém a CEDERJ financeiramente hoje? O consórcio CEDERJ ele é mantido, né, pelas 3 esferas, né? Nós temos a União, que oferece bolsas, bolsas UAB. Nós temos o Estado, do Rio de Janeiro, que, na verdade, o CEDERJ está envolvido, está no guarda-chuva da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, e o município, que entra com a contrapartida da infraestrutura. Bacana que a gente acaba trabalhando todo mundo unido, né? Exatamente. Literalmente, a união faz a força. A união faz a força. O senhor chegou a comentar das 3, eu acho que são 3 instituições. Fala um pouquinho para a gente dessas instituições. Quais são essas instituições hoje? Isso. Hoje, o Polo CEDERJ oferece 6 cursos de graduação, né? Oferecido pela Unirio, que é o curso de licenciatura em Pedagogia. A UF oferece 3 cursos, que é o curso de computação, que é o tecnólogo, são 3 anos. Tem administração pública e tem também a matemática. E a UENF oferecem 2 cursos, que é licenciatura em Química e licenciatura em Biologia. Também aqui no Polo de Itaocara. Esses 6 já estão em vigor, Entendi. No Polo de Itaocara. Tanto para esses jovens que estão agora nessa trajetória que a gente falou de 3º ano, mas para as outras pessoas também que têm o 2º grau concluído. Como ingressar na CEDERJ? Existem 2 formas de ingresso no CEDERJ, que uma delas é o próprio vestibular do CEDERJ, que geralmente acontece em 2 momentos, um em julho e outro em dezembro, e através da nota do Enem. Ah, bacana. Você ressaltou uma coisa muito importante. Para jovens de todo segmento. Nós temos jovens de 70 anos que entraram no CEDERJ, porque eu vejo que a idade está na cabeça e a juventude, essa pessoa que fez, é diferenciada. Entendi. Para esse aluno, principalmente que passou no vestibular ou pela nota do Enem, tem algum custo, Anselmo? Ou é totalmente gratuito? A nota do Enem, se for uma nota mais baixa, tem uma parcela de valor para ser pago? Como é que funciona isso? Bem, por estar envolvido com universidades públicas, né, então nós temos a única taxa que o aluno, que o candidato, né, terá como despesa será R$ 85,00 para a taxa do vestibular, onde 2 meses antes, por exemplo, se é julho, então 2 meses antes, se é dezembro, 2 meses antes, abre uma janela, um período para solicitar a isenção dessa taxa. Que bacana. Então, o aluno que é vulnerável, o candidato que é vulnerável, né, ele vai preencher um formulário, apresentar essa situação e a pessoa, o candidato, vai ter a isenção dessa taxa. Uma vez aprovado, todo o material é gratuito. Ele não paga absolutamente nada. Mesmo que ele pague o vestibular, também é só uma única vez, não tem pagamento novamente. Por exemplo, o curso de Biologia são 5 anos, Matemática 5 anos, serão 5 anos por conta. Entendi. Quando a gente fala de Itaocara, Anselmo, a gente fala ainda de uma cidade do interior. E a gente tem muitos distritos em volta e até outros municípios que têm uma estrutura menor. A gente estava até conversando um pouquinho antes do programa que hoje a gente tem os ônibus universitários. Eles atendem toda essa demanda, se for da região, por exemplo, se o pessoal vier de São Sebastião do Alto, se vier de Jaguarembé, Laranjais, eles podem estar utilizando esse transporte universitário? Na verdade, o que acontece é por responsabilidade de cada prefeitura. Né? Por exemplo, nós temos alunos de vários outros municípios. Então, vou dar um exemplo aqui. O município de Cambuci, né? Se tiver alunos, então tem que ver juntamente com a prefeitura de Cambuci esse translado. Entendeu? A prefeitura de Itaocara, ela vai fazer o translado desse aluno de Itaocara para externo, mas nunca voltando. Entendi. Como é que é o sistema do CEDERJ? É totalmente presencial? É semipresencial? Como que funciona o sistema de presença, vamos dizer assim, no curso? Bem, o CEDERJ ele possui o material impresso, ele tem um material que é 0800, totalmente gratuito, ele tem esse mesmo material disponível na plataforma, né, na plataforma Moodle, e ele tem a tutoria presencial, no polo, no caso, no polo de Itaocara. Então, por exemplo, que geralmente é 1 hora de tutoria por disciplina. Então, supondo que eu me inscreva em 4 disciplinas esse período. Então, eu terei 4 horas de tutoria
né, no polo daquela disciplina, né, daquele período, né, melhor dizendo. As provas são geralmente sábados e domingos para facilitar, né, e então esse vem a ser a nossa estrutura. Para a gente tirar uma dúvida, Anselmo, ele escolheu 4 matérias, aí ele vai fazer 4 horas de tutoria, ver se eu entendi certo. É obrigatório ou ele pode fazer totalmente online? É uma escolha do aluno? Existem algumas disciplinas, vamos dizer assim, muito pequena, por exemplo, vou pegar o curso de matemática. O curso de matemática, a disciplina que é obrigatória é o curso de introdução à informática, que é no primeiro período. Entendi. Ele tem que ter 8 encontros. A partir daí, são um total de 24 encontros, então ele tem aí 8 encontros obrigatórios no polo. E os demais pode ser totalmente online. Então, a gente pode chamar de semipresencial, né? Isso, ele é semipresencial. Por quê? Por exemplo, no curso de biologia, nós temos algumas atividades que demandam laboratório. Então, é onde se faz necessária a presença do aluno. Nós temos, no curso de biologia ainda, visita de campo, né? A parte de botânica, a análise. Então, isso aí se faz necessário o aluno estar presente no polo. Por que eu estou perguntando isso? Porque, como a gente viu essa questão, às vezes, do transporte, a gente sabe que muitas pessoas ainda não têm esse acesso, né? Principalmente na volta. Sim, E nós estamos falando, como muito bem você relatou, do interior. Nós estamos no interior. Então, você tem, né, no meu tempo de graduação, eu não tinha esse transporte que é muito favorável à educação, mas nós temos situações, já tivemos alunos de distrito de Itaocara que tinham dificuldade de translado para o município. Então, assim, o transporte é facilitador. E como é semipresencial, vamos dizer que ele consiga uma carona para vir, ele consegue, de repente, na casa, mesmo no interior, tendo uma internet, tendo Wi-Fi, dar continuidade a um curso de graduação. Se a gente for parar para pensar um tempo atrás, isso era totalmente inviável. Então, assim, como que você, como diretor, vê esse facilitador, Anselmo, sabe, para esse aluno que está no interior? Ele está, de repente, que até o Wi-Fi, a internet, para esse aluno chegou também, não tem tanto tempo. Então, como é que você vê isso? O projeto, o consórcio CEDERJ, ele veio para suprir essa lacuna. Entendi. É a interiorização das grandes universidades. Como eu citei anteriormente, nós estamos falando de UF, Universidade Federal Fluminense, nós estamos falando de Unirio, outra Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando de UENF, que tem destaque na América Latina. Então, às vezes, ou muitas vezes, fica difícil, inviável o aluno, né, de baixa acessibilidade, vamos dizer assim, acessibilidade com vulnerabilidade, ele ir para Niterói, ele ir para Campos, por exemplo, Campos, 100 quilômetros. Como vai se manter? Né? Então, veio para isso. Então, as universidades, o consórcio CEDERJ, ele veio para possibilitar atingir esses alunos no interior. Entendi. Quantos alunos, em média, hoje o CEDERJ de Itaocara tem, o polo de Itaocara? O polo de Itaocara, hoje, nós estamos com uma baixa, né, em função da pandemia, que é algo que todos nós sabemos e lamentamos. Né? Nós estamos aí aproximadamente 400 alunos. Que já é bastante. Já, sim. E nós já tivemos tempos áureos aí de ter 600, 700 alunos e necessitar de 2 unidades de ensino para aplicar nossas provas sábado e domingo. Mas aí a pandemia veio. Pandemia, né? O próprio conceito já se fala. Gente, e 2.000 alunos é muito aluno. Exatamente. Um polo universitário, semipresencial, no interior. É uma vitória, não é, Anselmo? É uma vitória para todos os segmentos, eu vejo disso. Até porque, assim, eu acredito que com educação a gente consegue desenvolver muitos outros segmentos. Sim, existem duas vertentes que particularmente eu acredito ser alavancas de modificações, né, que é o esporte e a educação. São, para mim, a meu ver, são duas alavancas, 2 modificadores de chave que fazem diferença. Entendi. Tem, assim, alguma história, Anselmo, de algum aluno, assim, deve ter várias, né? Mas alguma que chama muito a atenção, aquela que chega a aquecer nosso coraçãozinho? Tem. Nós, o polo de Itaocara, eu falo isso, e eu falo o consórcio, na sua magnitude, tem. Mas o polo de Itaocara, nós temos várias histórias, boas histórias. Eu falo que são boas histórias, modificadoras. E aí tem uma delas que
no caso, uma aluna, hoje ex-aluna, né? Ela é ex-aluna, morando numa casa de taipa, chão batido, com a sua avó, vamos dizer assim, em condições de vulnerabilidade, e aí conseguiu, no distrito de Itaocara, né? Se Itaocara já somos interior, de distrito é mais ainda, conseguiu finalizar o curso de biologia, né, pela UENF, e eu falo que os cursos oferecidos pelas universidades na modalidade EAD são diferenciados, respeito às demais, mas é de qualidade, é complexo, né? E essa pessoa hoje, vamos pular um pouquinho mais, né? Ela já tem 2 matrículas no estado, já constituiu família, ela saiu daquela linha de totalmente, já ganhou, eu vejo, a dignidade do ser humano. Porque no momento que você tem a possibilidade de você se manter sem ser um pedinte ou sair daquela, literalmente, vulnerabilidade, é uma vitória. Verdade. Você tocou num ponto agora que eu acho que é crucial, sabe, Anselmo? Você até falou, é diferenciado o curso de EAD, porque você tem que ter muita força de vontade. O aluno de EAD, né, e se for aluno de EAD e aluno de EAD do consórcio CEDES, das universidades do consórcio CEDES, que é um plus, precisa de, além de disciplina, ele tem que ter determinação, entendeu? E envolvimento, e foco. Porque senão se perde. Existe um índice 50% de evasão dos cursos EAD. Eu ia perguntar isso agora. Existe 50%, isso é estatístico, eu sou um pesquisador, então trabalho com números, não achismo, existe 50%. Assim como nós temos os alunos que participam das tutorias no polo, tem maior índice de aprovação também. Então, entendi. Você teve em algum ano, nesses anos todos que você já está à frente da diretoria, algum ano que teve uma evasão muito grande e você teve, inclusive, que se mobilizar para fazer algo, para entender o que estava acontecendo? Infelizmente, o ponto mais latente foi agora na pandemia. Nós estávamos com uma inscrição ascendente, entendeu? E aí a pandemia ela jogou o nosso gráfico para baixo, né? E, infelizmente, o que não tivemos o que fazer muito. O que podemos fazer é mais botar as modalidades no EAD, a maioria dos cursos assim o fizeram, né? E dar uma assistência mais próxima ao aluno, liberando nosso telefone pessoal, praticamente o famoso home office. Entendi. E tendo aquela compreensão, né? As instituições, nesse ponto, elas são bem parceiras, Anselmo? Tipo assim, tivemos a pandemia, vamos ter que fazer algo para a gente não ter tanta evasão dos alunos. Vocês têm esse apoio das instituições, da UENF, da UF e de todas as outras instituições? Nesse período, nós tivemos que nos modelar. Entendi. As universidades elas tiveram essa sensibilidade, algo que não era permitido, assim foi em função do panorama do momento, né? Nós estávamos falando assim de uma pandemia. E aí, no caso, as universidades elas foram parceiras, elas foram compreensivas e aí conseguiram fazer e aprendemos. Eu falo com isso que o grande legado que essa pandemia tem que nos deixar, e outras que já tiveram, outras grandes catástrofes que tiveram a humanidade, é adaptar-nos com o que temos e aprender também. Tivemos que aprender sair um pouquinho fora da caixa, às vezes com algumas burocracias. Acredito que, principalmente as instituições de educação, às vezes a gente passa muito por isso, né? E eu acho que isso precisou ser quebrado. Aí foi o que você falou, ficou aprendizado, ficou legado. Por quê? Porque no meio de uma pandemia dessa, se a gente não quebrar paradigmas e não quebrar burocracia, como é que continua funcionando? Exato, perfeito. E essa sensibilidade as universidades tiveram. Fala mais um pouquinho para a gente, se você puder, com um pouquinho mais de profundidade, Anselmo, sobre os cursos que a gente tem no CEDES do Polo de Itaocara hoje, até para quem está assistindo a gente, se interessou por esse aluno e ele quer ingressar. Quais são os cursos que a gente encontra hoje e quais são as instituições que são responsáveis por eles? Bem, então nós temos o curso, o primeiro deles, que eu vou relatar, foi até o primeiro curso que o Polo teve, que é o curso de licenciatura em Pedagogia. Ele é ofertado pela Unirio e o curso de Pedagogia, eu até tenho que externar algo a mais pelo curso de Pedagogia,
que às vezes a gente tem aquela visão um pouco equivocada que o pedagogo ele pode atuar somente nas instituições de ensino. E, na verdade, o que a gente observa através de pesquisas que a pedagogia ela está presente agora cada vez mais nas instituições particulares, não você menciona não educacionais. Eu até falei até ontem, que a Petrobras ela usa o único curso de licenciatura que ela abre processo seletivo é a licenciatura em pedagogia. Olha. Exato. Por quê? Porque é o relacionar, né? Não que os outros não tenham, mas é mais empregado na parte do RH, né? Do colaborador interno, do colaborador externo. Então, a gente observa, tanto é que existe uma cadeira no curso de licenciatura em pedagogia, que são instituições não educacionais. Então, cada vez mais o curso de pedagogia está indo além das instituições de ensino. Até eu tinha essa dúvida, Anselmo. Isso é muito bacana, porque às vezes a gente vê em concurso público abrir e você não entende, mas em maioria das instituições hoje, elas abrem processo seletivo e concurso público na área de pedagogia. Exatamente, porque o pedagogo, que é a pessoa, dentre as várias atribuições, ele tem aquela sensibilidade, tem aquela expertise de fazer uma entrevista, como é que está sendo o comportamento. Às vezes é o pedagogo que vai fazer, por exemplo, vou desenvolver, por exemplo, um software. E aí, em função desse software, que eu vou ver pedagogicamente como que ele é apresentado para o meu cliente final, para o meu colaborador externo, que a gente fala na administração. Então, é o pedagogo que vai ter essa visão operacional, porque às vezes o programador ele está muito preocupado em botar o programa para funcionar. Tá, mas será que ele é funcional? Ele é técnico, né? Exatamente. O pedagogo vem para trazer essa coisa humana. Exatamente. Olha, eu acho que se você deslocar essa tecla para cá, colocar um pouquinho melhor assim, eu acho que ela vai ter mais receptivo. Então, essa é a função do pedagogo. Realmente se enquadra em qualquer área. Exatamente. É o relacional. É o relacional. Aí, logo depois, nós temos o curso de matemática. Eu tenho um carinho especial ao curso de matemática. Eu sou graduado em matemática, né? Legal. E aqui nós temos oferecido pela UF, então, o qual permite trabalhar, com o próprio nome já externa, nas instituições públicas e particulares, e ainda a possibilidade de fazer também outros cursos de qualificação, como mestrado, doutorado. Temos tecnólogo em computação, que também dispensa apresentações, muito forte, por sinal, na área de programação, né, oferecido também pela UF. Temos administração pública, que a administração pública ela tem um quê a mais. Ela envolve a administração empresarial, que a gente está acostumado, mas a pública, porque a pública tem a licitação. Ele está dentro do curso de administração pública, mas ele pode atuar na administração privada, vamos dizer assim. Exatamente. Olha que legal. Seria um profissional diferenciado, com um plus, né? E o profissional que quiser ainda fazer uma complementação, se ele for fazer contabilidade, faltará pela proximidade das duas graduações, devido às devidas avaliações, poucos anos para também concluir uma ciência contábil. Porque a maioria das grades ele vai dar em um dos cursos. Sim, exatamente. Então ele consegue escolher outra matéria. E estatísticas comprovam que a maioria das prefeituras municipais regionais tem um déficit no seu quadro da parte de administração. Olha só, né? Então é um curso que você não tem tanta procura? Ele até tem procura, o curso que tem menos procura é o curso de matemática, né? Porque, na verdade, nós temos o UFPADO, aqui que é uma concorrente, né? Não falei em concorrente, mas é uma co-irmã, né? Então, você tem, e já há muito tempo no mercado, então você tem uma baixa concorrência no curso de matemática. Administração pública, primeiro, é pedagogia, tem um alto índice de uma concorrência alta, depois vem a administração pública. Nossa, que bacana. E tem mais cursos além disso? Nós temos mais cursos. Nós temos o curso, logo depois, nós temos o licenciatura em Biologia. Biologia que pode trabalhar aí com várias ONGs, na parte ambiental, hoje, que, na verdade, estamos aí com essa, que é uma das minhas linhas de pesquisa também, a parte ambiental que se faz, ter uma conscientização, trabalhar desenvolvendo projetos e trabalhar juntamente em empresas terceirizadas ou
Petrobras, né? A gente fala Petrobras É porque uma área que enriquece os cresce órgãos. muito, né? Sim, na parte de impactos ambientais, na parte, por exemplo, no nosso caso aqui mais próximo, em prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, para fazer as devidas avaliações, e ainda pode fazer uma complementação e bacharel. Sim, tem o INEA, então abre todo esse universo. É um leque bem extenso, né, na área de biologia. Antes da pandemia, nós íamos nas escolas fazendo essa apresentação de cada curso, né? Porque às vezes, no terceiro ano, porque é o que acontece. Pô, eu quero fazer biologia, mas o que biologia tem a me acrescentar? Qual é o meu horizonte? Né? O que eu tenho mais à frente? Né? E, por fim, nosso curso caçula, né, que nós temos aí, é o licenciatura em Química. Química também é algo forte, né? Eu falo que Química envolve aí a matemática, envolve um pouco de biologia e tem a própria Química por si só, que também permeia aí, dependendo, já bem próximo da parte de petroquímica, parte farmacêutica, né, porque envolve muita química, então, e são os dois viés mais fortes, que envolvem muito dinheiro no Brasil e no mundo, é a parte petroquímica e a parte de farmacologia. Né? Então, a parte de farmácia é forte. Anselmo, você percebe que você dando esse esclarecimento para a gente, assim, coisas que você falou aqui que eu nunca nem escutei falar. E eu acho que tirar essa dúvida, você até acabou de falar assim, a gente vai dar essas palestras às vezes na escola, antes da pandemia. Você vê isso como muita dúvida, principalmente no jovem de hoje, não entender o que é o curso do que ele gostaria de fazer. Que foi aquilo que a gente falou. O jovem hoje ele tem muita informação, mas ele não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a você e a equipe por permitir, né, externar isso, apresentar. E mais do que isso, como nós conversamos, né, há pouco, ter um fluxo, hoje tem-se um fluxo grande de conhecimento, mas ainda não tem um norte, falta uma bússola nesse processo. E aí demanda isso, obviamente, ser jovem, muito hormônio, muita informação, é muito, né? E às vezes demanda essa situação de estar oferecendo, estar apresentando. E eu ainda menciono, né? Nós estávamos conversando há pouco, nós temos o IFE em Cambuci, nós temos UF em Santo Antônio de Pada, nós temos FAETEC em Santo Antônio de Pada, nós temos FAETEC em Itaocara, nós temos outras instituições, né, IFE também em Santo Antônio de Pada. Então, nós temos instituições públicas. Eu falo que não estou aqui desfazendo de universidade particular, porque eu também sou docente de uma universidade particular, mas a gente também tem que ter aquele olhar diferenciado para o cidadão vulnerável. Que precisa dessa ajuda. Que precisa dessa ajuda. Ou que sonha com aquilo e acha que nunca vai ser capaz para ele, porque ele realmente está vulnerável. Exatamente. Eu falo que as oportunidades que eu tive, que eu galguei, eu atribuo ao esporte e eu atribuo à educação. Né? E, obviamente, que nós temos a pitada da sorte, né? Que também ela compõe também a trajetória final. Verdade. Você fala muito dessa coisa do esporte. Você praticava ou pratica algum esporte, Anselmo? Hoje eu sou professor de karatê, de artes marciais, no caso, artes marciais, né? Eu juntamente com o professor Paulo Henrique, que é uma outra oportunidade, desenvolvemos aqui, introduzimos o karatê praticamente no município de Itaocara, e o Paulo Henrique, professor sensei Paulo Henrique, vem desenvolvendo, em função da minha agenda, não leciono mais, né? Mas vem trabalhando com projetos sociais na municipalidade. Então, o karatê para mim, o Budô Karatê, então é uma das referências para mim. Pelo que eu percebo, você sempre menciona o esporte, algo que te acompanha pela vida. Sim, desde novo eu estou envolvido com o esporte, porque, em especial, né, o esporte, o karatê para mim, ele me trouxe a disciplina. Então, em alguns momentos a gente dá aquela balançada, né? Assim como no esporte também, você treina um pouco a mais, e aí não participa, não foi bem, uma grande performance no campeonato, e aí você tem que zerar, começar de novo. Então eu vejo o karatê mais como, no meu caso, o esporte, e aí cada um no seu esporte, que é louvável, pela disciplina, pela perseverança. Entendi. Quanto tempo tem o polo da CEDERJ aqui em Itaocara?
O consórcio CEDERJ, ele tem projeto começou em 2000 e foi implementado, fundado em Itaocara em primeiro semestre de 2004. Nossa, já tem bastante tempo. Já debutamos já. Vamos fazer quase 10 anos. Sim, já tem não, bastante. mais de 10 anos, sim, já vai fazer 20. Sim. Olha só, Sim, gente, tem bastante tempo. Polo Quanta CEDERJ gente já está formada, que já está, assim, há muitos anos, aqui no Polo de Itaocara. Sim, nós temos, como estávamos conversando, nós temos alunos que estão fazendo doutorado e fazendo doutorado em Harvard, nós temos alunos nossos fazendo doutorados em outros lugares. Sim, nós temos alunos que foram para fora do Brasil, não só os Estados Unidos, mas nós fomos para a Itália, não do nosso polo. Não de Itaocara, mas o de Itaocara já foi para Harvard. Mas, entendeu? Fez o mestrado na UENF Campus, depois ele foi fazer o próprio doutorado e o pós-doc dele já está buscando já outros universos. Então, nós temos vários ex-alunos do CEDERJ que hoje são tutores do CEDERJ. Que bacana, Sim, né? sim. É algo que é gratificante. Por isso que eu falo, é uma chave. Aquilo realmente, literalmente, aquilo que a gente recebe, da gente doar um pouco para o outro. Você vê que esses ex-alunos hoje estão de volta sendo tutores, podendo deixar um pouquinho desse legado do que eles aprenderam da própria instituição. E mais do que isso, é aquela situação, aquela situação que é possível. É possível. Apesar de toda a diversidade, é possível. Por quê? Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, a educação fez modificações na sua vida? Sim. Como é que você... Não, eu li um teórico, nada contra, porque eu sou um pesquisador e a gente precisa de fazer a fundamentação teórica. Mas também nada de como falar para o aluno, olha, aconteceu comigo. Eu estou aqui, ontem eu estava sentado aí, hoje eu estou aqui à frente, podendo dar a minha contribuição, se for o caso. Você tem esse contato direto com os alunos, Anselmo, do Polo? Sim, no caso, antes da pandemia, sim, né, mais à frente, porque eu vim do chão de fábrica, vamos dizer assim, comecei como tutor, depois passei coordenador e agora diretor. E nós, diretores, de vez em quando, a gente faz essas inserções também, estamos ali dando orientação para os coordenadores, participamos, eu busco ser bem presente quando tem os eventos acadêmicos dentro da instituição, para a gente também ter esse contato. Tendo em vista que a gente também está em contato com a prefeitura, com a Câmara, com outras universidades, que são as nossas agendas externas para a gente buscar também melhorias e condições para o nosso polo. Imagina, eu te perguntei isso, porque assim, a sua história é muito bonita, Anselmo. E ela incentiva, ela traz exatamente essa coisa do exemplo para arrastar. Então, eu fico imaginando quando um aluno deve estar na cadeira ainda, começando uma graduação no polo, e você tem esse contato e traz um pouquinho da sua história, o que não deve passar um filme rapidinho na cabeça dele e falar assim, é possível. Aqueles alunos que eu tenho oportunidade de conversar, né? Eu sempre falo isso. Às vezes eles chegam um pouquinho conversando comigo, né? Poxa, diretor, está difícil. E aí a gente dá um pouco do nosso testemunho, eles saem, acredito eu, com um pouquinho mais de força, com um pouquinho mais de gás, né? Porque, poxa, eu não pensava que esse cara atrás da mesa, né, viesse de berço, vamos dizer assim, que geralmente o pessoal só vê as vitórias, não vê os tombos ao longo do processo, né? Eu vim de universidade pública também, eu graduei na UF, com carona, no meu tempo não tinha transporte público, então era muito mais complexo. Então, eu externo isso aí, olha, vocês estão reclamando, às vezes estão reclamando de barriga cheia. Eu acho que é salutar conversar, resolver, como posso mencionar, é salutar reclamar, ou então apontar, não acomodar. O aluno universitário, ele não pode receber tudo goela abaixo, ele tem que ser uma pessoa que faz as devidas ponderações, com educação, com consciência. Então, isso aí que eu vejo que faz a diferença. Faz exatamente a diferença. Vai falar isso, é um ponto crucial, super diferencial. Porque um aluno, quando vê o diretor da instituição doando esse exemplo, contando essa história, você até mencionou de novo isso daqui que eu achei muito bonito. Na nossa época não tinha ônibus, era carona. E muitas das vezes a gente não tinha nem como voltar, a gente só tinha como ir. Então, assim, é possível. É possível. É possível. Tem ideia, Anselmo, assim, de trazer novos cursos? Isso já é estudado? Vocês já têm pretensões? Como isso funciona? É fácil de trazer? Não é?
Como que isso acontece? Não é tão fácil assim, mas a gente está sempre, não desiste. Entendi. Somos brasileiros, não desistimos nunca. Né? E aí, nessa último pleito, nós temos aí para 2023 dois cursos de especializações, né, na área de ecologia ou na área de educação ambiental. Então, já é algo sinalizado, que serão da UF, que está planejado para o primeiro semestre de 2023. Seria implementado agora, no segundo semestre de 2022, mas ainda estamos com reforma no nosso polo, que a gente vai ter que postergar esse início mais para frente. Temos um projeto até nacional do mestrado, mas não é a nossa realidade, que também a pandemia jogou um balde de água fria nesse processo. Está bem fresquinho, pelo que você falou. O primeiro semestre de 2023 está ali, né? Que se a gente for Sim, parar para pensar, já estamos já no meio do conseguimos ano. ver no horizonte. Aí, bacana. Da questão das especializações, que eu acho que está mais promissor para o polo, né? Tem essa previsão já de começar ou já começou? Tivemos uma há Entendi. um certo tempo atrás, na parte de inclusão, e duas previstas para 2023. Olha que bacana também, está bem pertinho, né? Fala um pouquinho para mim, Anselmo, o que você vê, o que o polo do CEDERJ de hoje contribui exatamente para o município de Itaocara? O polo, na verdade, ele transcende os limites da municipalidade. Ele permite ascensão cultural, porque nós estamos falando de universidades públicas e de qualidades, né? No caso de Itaocara, nós estamos trabalhando com o ENF, UF, Unirio, que já é um grande avanço, isto é, não tenho que me deslocar. Em segundo momento, eu vejo uma ascensão profissional, porque abre uma possibilidade de eu ser, às vezes, nada contra, às vezes, um balconista, nada contra ser uma manicure, nada contra ser uma outra atividade que é tão respeitada e precisamos, mas abre a possibilidade de eu ascender, melhora para mim, melhora para aquele que está envolvido, e a parte da cidadania, a parte da autovalorização. Você sai literalmente, como eu falo, se você consegue ter uma evolução cultural, você tem uma evolução profissional, a financeira vem a reboque, automaticamente sua vida começa a melhorar. Você sai daquele bolsão de vulnerabilidade, você já tem poder de decisão, você abre o seu horizonte, a educação te fornece, eu vejo que... Sai do todo também, sai do né, todo, Anselmo? sai daquela... Se destacar. Você já começa a buscar a ponta. Por isso que eu falo, que, como eu não vim de berço de ouro, nada contra também aquele que vem de berço de ouro, porque tem os seus méritos, mas a forma que eu tive de alçar voos foi através da educação. E eu vejo no CEDERJ que é um trampolim para esse mundão que está aí. Verdade, né? Uma coisa que é até uma curiosidade, Anselmo, a maioria dos alunos é do município de Itaocara? A maioria até são do município de Itaocara. Porém, nós temos alunos de Cambuci, Aperibé, São Sebastião do Alto, nós temos do Grande Rio, nós temos da região dos Lagos. Então, nós temos alunos de várias municipalidades. Por quê? Não são todos os cursos que tem em todos os polos. E eles fazem um sistema de rodízio. Então, o que tem no polo de Itaocara, às vezes não tem no polo de Miracema, às vezes não tem no outro polo. Então, existe, ou então ainda não tem todos os cursos num determinado, por exemplo, Miracema tem curso de pedagogia, Itaocara também tem, mas não tem administração pública. Então, você tem essa análise que foi pré-estabelecida pelas universidades. Então, nós temos alunos de várias municipalidades. E eu acredito que existem duas vertentes, duas possibilidades que podem trazer, ou melhor, trazem através de estudo, né, melhoria para a municipalidade, que é o turismo e a educação. São duas atividades que são consideradas atividades limpas. Verdade. Dentro dessa realidade que a gente vê, que você fala para mim que a gente tem muita gente de fora, tem pessoas que vêm das grandes cidades para poder cursar no polo de Itaocara e, de repente, se estabelecer, que é o caminho inverso, que muitas das vezes as pessoas de Itaocara tiveram que fazer, né, que foi estudar nos grandes centros. Hoje a gente tem
esse caminho inverso também? Nós temos esse caminho, nós temos essa estatística com relação a essa vinda dos grandes centros para Itaocara, porque eles começam inicialmente pela concorrência, né? No grande centro você tem maior concorrência, vem para o interior, você tem uma menor concorrência. Só que temos casos que a pessoa se apaixona pelo interior. Verdade. Entendeu? Porque quando está no grande centro, né, eu já tive a oportunidade de morar e estudar, a gente fica em alerta constantemente. Né? Você não sabe, primeiro você fica no estresse e no alerta. No estresse do deslocamento, no estresse do processo e no alerta. Poxa, meu Deus, será que barulho é esse? O que é isso? É prisioneiro, às vezes, na sua própria casa, prisioneiro no seu próprio carro. Então, você tem vários tipos de estresse aí que geram. E aí, já tivemos casos que pessoas migraram, não só a nível de educacional, mas também de residência, mudaram para a nossa região. Vieram para estudar, fizeram esse caminho inverso, acabaram criando residência. Exatamente. E se apaixonaram e ficaram no interior. Viram que botaram na balança, como eu escutei uma vez, botaram na balança e abriram mão, às vezes, de um conforto ou uma qualidade de vida muito alto, ou nem falo em qualidade, né? Vamos dizer assim, trocaram altos salários pela qualidade de vida, que é o nosso caso. Hoje a gente tem muita gente voltando para o interior, né, Anselmo? Assim, a gente vê grandes pessoas que saíram, estudaram fora nos grandes centros, fizeram uma carreira e hoje voltam para o interior, porque a qualidade de vida no interior a gente pode considerar que ainda é melhor. Sim, às vezes eu tenho alguns próximos ou alunos, né, pessoas mais próximas que falam assim, Anselmo, você com um pouco de conhecimento que tem, com a sua formação, porque você não está no grande centro, você estaria ganhando mais. Mais o quê? Dor de cabeça. Tudo bem que tem o dinheiro, legal, mas eu não teria essa qualidade de vida, entendeu? Então, já tive a oportunidade, como eu falei há pouco, de estudar fora e não trocam a nossa região, com muito carinho, a minha Itaocara, né, poderia morar em Aperibé, em Cambuci, em Santo Antônio de Pada, que são regiões nossas aqui, mas o interior, olha, tem que ser algo assim muito atrativo e que me dê uma condição de qualidade de vida muito boa. Só pelo financeiro não me desloco. Eu ia perguntar isso agora, Anselmo. Em algum momento da vida balançou? Tipo, algum convite para ir para grandes centros, sair de Itaocara? Já tive duas propostas que assim, deixaram... Balançou um pouquinho. Aí conversa com a esposa e a gente vê, põe na balança, né? Como um aluno meu falou uma vez para mim, mas a gente vê essa situação que... Permanecendo é válido. Permanecendo foi mais viável para nós. Mas que tivemos, no caso, né, a minha família teve duas propostas que foram assim tentadoras. Imagino, porque com o currículo que você traz para a gente, com a história que você compartilha hoje aqui com a gente, Anselmo, por mim a gente ficava a noite toda aqui conversando, vou ser sincera, tá? Gentileza sua. Olha, você que está aí do outro lado, fala para a gente que o programa de hoje está assim... maravilhoso. Que pena que a gente está chegando no finalzinho. Mas, olha, professor Anselmo, você que está aí hoje, procura saber como que funciona tudo que o professor Anselmo hoje trouxe aqui para a gente, que ele deu o início, a pontinha do iceberg, né, professor? Mas eles encontram como? É só digitar no site? Qual é esse site? Pode ir no polo para se informar? Como que funciona isso hoje? Todas as informações de todos os cursos oferecidos pelo CEDERJ, tanto pré-vestibular, curso de extensão, graduação e especialização, elas são encontradas no site www.cederj.edu.br. Nele, todas as atividades, no caso, inscrição no vestibular, a matrícula, tudo é feito nessa plataforma para facilitar e evitar o deslocamento desse candidato ou deste aluno menor possível. Bacana. Eu vou pedir para vocês, o professor acabou de falar agora o endereço, a gente vai colocar aqui para vocês para ficar mais fácil, para vocês pegarem. Não deixe essa oportunidade passar. Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao final. A gente não pode deixar de agradecer essa maquiagem linda, esse cabelo maravilhoso,
A gente tem que agradecer e tem que procurar. Estúdio Maiara Chagas, o WhatsApp dela vai estar aqui embaixo. Não deixa de marcar, porque a agenda dela é lotada. E vocês também ficarem cada dia mais lindas, né? Porque a gente tem tudo lá no Estúdio Maiara. Você tem cabelo, você tem maquiagem, você tem sobrancelha, você tem unha, você tem tudo no Estúdio Maiara Chagas. Então, não deixa de entrar em contato. O WhatsApp aqui na tela. E, com certeza, você vai adorar o serviço da Maiara. Então, a gente está contando com você. Promoção também na loja Mares, na esquina do Nildo Nara, com a Casa de Saúde. Ali, saindo da Casa de Saúde, quase em frente, o Colégio Nildo Nara. Loja Mares. Você quer comprar barato? Precinho super bacana, ficando linda, arrasando. Vem agora aí, exposição na região inteira. Então, quer comprar um look bonito, barato? Loja Mares, WhatsApp aqui também embaixo, o endereço para você não esquecer. Passa lá, super parceira da TV Aldeia e está sempre com vocês para deixar vocês naquele look bacaníssimo. Professor Anselmo, a gente vai fazer agora aquele bate-bola. Eu vou falar uma palavra, o senhor vai me dizer o que vem na mente. Pode ser da vida do professor Anselmo, ou da trajetória do CEDERJ. Amor. Família. Decepção. Falta de respeito. Futuro. Esperança. Educação. Chave modificadora. Fala para a gente um pouquinho endereço que o aluno pode chegar no polo da CEDERJ. Onde é o polo da CEDERJ hoje de Itaocara? O polo do CEDERJ físico hoje de Itaocara é na rua Nilo Peçanha, 471, Centro Itaocara. Ele compartilha o prédio do Colégio Municipal Professor Nildo Caruso Nara, muito conhecido na nossa municipalidade. Que bacana. Eu queria agradecer de imenso coração. Foi um prazer conhecer o senhor aqui. Essa informação toda a gente pode marcar até outros programas. Será uma satisfação. A gente pode marcar até eventos na TV que a gente consiga dar essa informação de uma forma talvez mais direta para esse aluno, para essa, como o senhor falou, a gente tem jovens até de 70 anos. Quantas pessoas têm um sonho, às vezes, de simplesmente estar numa cadeira de uma universidade? Né? Então, isso é plausível. Se a gente puder fazer isso de uma forma mais curta, a gente conseguir contribuir com essa orientação, eu acho que isso é supremo, porque educação, eu acredito que pode mudar o futuro. Deixa um recado hoje para esse povo todo que está assistindo a gente, com esse carinho que o senhor trouxe, com essa paz que o senhor traz, sabe, que dá vontade de a gente ir correndo para o polo da CEDERJ agora, e com esse caminho, com essa vertente, sabe, que a gente vê tanto no exemplo, quanto na disciplina, e quanto que é possível. Essa questão do é possível, para a gente trazer, principalmente para o brasileiro, que a gente não desiste nunca, que um futuro brilhante, que um futuro diferenciado, que a gente sair do todo, que a gente fazer a realização de um sonho, ainda existe. Tudo com você. Eu menciono com relação, convido a vocês a estar conosco no Polo. No Polo, oferecemos esses 6 cursos de alta qualidade, acessibilidade. Venha para o Polo CEDERJ, compor conosco, fazer parte dessa família, que certamente vai expandir e vai fazer a diferença na vida de vocês, onde já fez a diferença na vida de outras famílias. E eu falo, e não abusando da fala, modificando famílias e para o melhor. Quando eu falo que a educação e o esporte são as possibilidades de ascensão, eu falo por experiência própria. Então, venha para o CEDERJ, nós temos os 6 cursos à disposição de vocês, curso de pedagogia, administração pública, matemática, no caso, licenciatura em química, em física, em pedagogia e, no caso, a computação. Venha e faça a diferença. Porém, estamos à disposição para mais informações se assim precisarem. Professor Anselmo, gratidão. Prazer, essa relação de conhecimento aqui que o senhor foi suprema, a gente continua daqui. Com certeza, eu acredito que a gente vai ter muitas pessoas se interessando e abrindo portas. Essa informação é crucial. E, assim, parabéns pelo trabalho. É lindo ouvir o senhor falando, e esse exemplo,
esse amor que você fala da educação inspira a gente. Isso é muito bonito. Agradeço as palavras, mas estamos à disposição e contamos também com vocês futuramente na inauguração da nossa unidade e para outras modalidades, para outros eventos, estou à disposição. Pode e o nosso contar polo com também. a gente. Pode contar com a gente. Minha galera linda, infelizmente, a gente termina hoje com o professor Anselmo. Não deixa de acompanhar a gente, TV Aldeia no Facebook, no Instagram e no YouTube. Gente, segue lá, assiste, marca o dedinho, curte, ajuda, clica a gente lá, passa para as amigas, para os amigos, acompanha, se informa, orienta. E, olha, aproveita, tem muita informação, tem muita história, tem muita coisa legal. TV Aldeia, sempre com você.